Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Wannabe Nerd e Jetro.com.br. Por último e não menos importante, nesse vídeo eu faço na ordem diferente para destacar o Jetro, porque este é o primeiro filme da Sessão de Meia-Noite. Fresh, então, dirigido pela diretora Mimi Cave, e que tem no elenco principal a Daisy Edgar Jones e Sebastian Stan, que é o nosso Soldado Invernal, entre outros personagens que ele fez, né? Eu acho que o principal e o mais renomado é o Soldado Invernal, tanto nos filmes Capitão América da Marvel, nos Vingadores e no seriado do Disney Plus, que inclusive está com uma atuação sensacional como um psicopata completamente louco. Aliás, esse é o tipo de filme que eu acho que faz muito sentido, né, pro canal do Jetro no YouTube, pro site do Jetro, porque ele trata de temas que são recorrentes, assim diria, em alguns dos filmes que aparecem lá no quadro dos filmes mais perturbadores do planeta, Jetro. Eu não posso dizer qual dos temas, né, porque senão seria um mega spoiler. Mas essas coisas são tratadas de uma forma, digamos, original, né? Eu acho que a abordagem do filme é uma abordagem diferente. Ele está baseado numa mulher que é enganada, assim, né, iludida, né, a partir de um encontro que ela tem, e que, por incrível que pareça, não é um encontro que acontece num aplicativo, num Tinder da vida. Na verdade, a premissa toda é que ela cansa de tentar os encontros, né, nos aplicativos de relacionamento, sempre dando errado, tendo encontros horríveis, e acaba se relacionando com um cara que ela conhece aleatoriamente, olha só isso, comprando frutas no supermercado no meio da noite. E o cara é um médico, é um cirurgião, bonitão, super simpático e tal. E convida ela, então, para eles viajarem juntos. Eu não preciso dizer que a viagem vai dar errado. Uma das coisas que eu gostei muito no filme, que também deixa o filme estranho, é como eles tratam desse tema, que eu não posso dizer qual é, para não arruinar o filme, que em vários outros filmes é tratado de uma forma sempre sombria e sempre pesada, e dão um toque que às vezes beira o cômico. Não é um toque cômico, mas ele beira o cômico, né? Então, assim, você tem uma mistura de música pop com uma cena que deveria ser algo muito mais puxado, por exemplo, sei lá, para um Massacre da Serra Elétrica da vida, assim. O personagem, né, do Sebastian Stan agindo de um jeito alegre, né? Eu acho que funciona bem, né? Então, quer dizer, foi um estreamento bom, né? Não foi aquele tipo de coisa que a gente olha e pensa que, nossa, o que é isso aqui que deu errado, né? Tentou fazer uma coisa e fez outra. Eu acho que realmente funcionou muito bem. E é outro filme que depende, assim, absurdamente da atuação, né, dos dois personagens principais. O filme basicamente um filme muito contido. Eu diria que 70% a 80% do filme se passa dentro da mesma locação, né, quando ele a sequestra. O início do filme, especialmente, que acontece um pouco fora desse ambiente. E principalmente eu acho que o filme cresce muito, né, quando ele se aproxima do final. A sequência final desse filme, que é brutal. Não é brutal tipo um anticristo assim do Lars von Trier, muito embora tenha o mesmo tipo de violência, por exemplo, mas tem um tom bastante diferente. E tudo isso com um discurso feminista que não é panfletário ao mesmo tempo. O filme é fundamentalmente sobre os dilemas femininos, sobre as disputas entre as mulheres, por que as mulheres tomam determinadas decisões e quais são os riscos a que as mulheres estão submetidas o tempo todo na sua vida, apenas por serem mulheres e às vezes por quererem ser amadas, certo? Que é uma coisa que, por mais que a gente possa entender, somente uma mulher sente, somente ela sabe o nível de ameaça e de pressão, né, permanente que elas sofrem
em função dessas coisas. Mas não é uma coisa jogada na sua cara, entendeu? Ainda que eu posso dizer que em um ou outro momento do filme assim, se coloca alguma coisa num diálogo que fica um pouco expositiva demais, mas não prejudica. E eu gostei muito da fotografia também, a direção de arte. Eu diria que os efeitos práticos assim não são 100%, mas estão num nível bom, não prejudicam o filme. Mas toda a direção de arte, toda a fotografia bastante saturada do filme funcionou para mim, né? Para dar aquele tom calor assim de um filme quente, quer dizer. E essa não é uma escolha incidental, né? Porque se tivesse feito esse filme, por exemplo, com uma mais desaturado, por exemplo, poderia ter dado, e menos contrastado, né? Com menos contraste, poderia ter dado um tom muito mais sombrio pro filme. E na verdade, esse contraste, essa contradição assim, né, entre o tema sombrio e tudo que está acontecendo e as cores quentes e as cores saturadas, né? E o fato de você ter mais contraste no filme dá um toque, às vezes até um pouco onírico, assim, que se pode dizer. Eu tenho na minha cabeça aqui algumas comparações para fazer, mas se eu disser exatamente com que filmes eu poderia comparar, né, de que ponto aqui um pedacinho desse filme aqui lembra um pouquinho do comportamento desse aqui, lembra um pouquinho daquele ali, não dá porque ia entregar completamente o filme para vocês. 4 estrelas de 5. E se você gostou desse vídeo, se você segue o Conexão Sundance, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, curta o vídeo, para você não custa nada e pra gente ajuda muito, e a gente se vê então amanhã no segundo dia do festival.